Solo Leveling. Ragnarok, capítulo 22. Você ainda não tem um traje de proteção individual. Vista isso, o professor lhe entregou um casaco grosso para Suo. Era uma roupa de trabalho tudo em um com a parte superior e inferior conectadas. Estas luvas e botas de trabalho são um conjunto, use-as. Obrigado porque? É natural que você não tenha preparado nada, porque eu liguei de repente. Aprenda desta vez que um traje de proteção é uma obrigação para os coletores. Seguindo a explicação dos papéis dos mineradores da última vez, aqui vem a segunda temporada. A palestra do professor assistente Lin sobre coletores continuou. Ser coletor é um trabalho muito mais perigoso do que o de um minerador. O trabalho de um minerador não era perigoso, a menos que fosse um caso especial como o incidente anterior da Universidade da Coreia. Era porque tudo que os mineradores tinham que fazer era pegar uma picareta com segurança no final da masmorra depois que toda a caça terminasse. É diferente para coletores. A posição do coletor é bem no meio dos atacantes e dos mineradores. Para coletar o cadáver da fera que os atacantes caçaram, eles tinham que seguir de perto. Houve acidentes frequentes em que os atacantes foram atacados por monstros e não conseguiram resistir. Existem apenas um ou dois na maioria dos casos, então se você for cuidadoso quando eles aparecerem de repente, os atacantes virão correndo para resgatar. Então, é um traje de proteção para aquele momento. Isso mesmo. Mas, na verdade, é mais útil ao coletar o cadáver dos monstros. Se tiverem espinhos ou escamas afiadas, as roupas comuns serão arranhadas e arruinadas durante o trabalho. Professor, tudo bem. Não há necessidade de se sentir comovido por isso. Isso não é nada comparado ao que você fez, não? Isso me parece coisa de gente solitária. É porque eu moro sozinho. Publicidade. Depois de um tempo, os atacantes chegaram ao local. Suos observou calmamente. Publicidade. Um total de 10 membros. 4 caçadores magos classe D, 5 caçadores combatentes classe D e um curandeiro classe C. Parecia que aquele curandeiro classe C era o líder do ataque. No entanto, o líder caminhou em direção a Suo e olhou para o assistente Lin. Por que há tão poucos coletores? O assistente Lin abaixou a cabeça com um olhar de desculpas no rosto. Sinto muito. Por alguma razão, os coletores saíram dos trilhos todos ao mesmo tempo. Em vez disso, hoje este amigo... O quê? Isso é tudo que você pode dizer? Depois de fazer um contrato, que irresponsabilidade é essa? Você sabe quanto vai custar se o cronograma der errado? Não. Não haverá interrupção na programação. Este amigo realmente tem uma habilidade de invocação, então não haverá problemas com o trabalho. O quê? Você está brincando comigo agora? Habilidade de invocação. Quanto mais as palavras de Lin continuavam, mais severa se tornava a expressão do líder do ataque. Ele olhou para Suo, então olhou para cima e para baixo. Suo estava parado à distância. O professor Lin rapidamente se colocou na frente dele. Chefe. Você realmente não precisa se preocupar. Este amigo pode invocar aqueles que compensarão o déficit. Convidei especialmente alguém que é bom no trabalho. O líder do ataque soltou um suspiro profundo. Isso é tudo que você tem a dizer. Então não adicionou mais pessoas, porque confiava nele. Apenas pegue o salário diário e vá embora. À medida que sua voz ficava mais alta, outros atacantes se aglomeraram na área. Capitão, o que foi? O que foi? Onde estão os outros coletores? Isso vai funcionar com esse número. Cercados por seus olhos frios, os coletores não poderiam deixar de se sentir intimidados. A raiva dos atacantes era realmente razoável. Se o número de coletores for pequeno, o trabalho ficará mais lento. Os atacantes da vanguarda também teriam que diminuir a velocidade. O objetivo da caça em si era ganhar dinheiro com os cadáveres dos monstros, mas não faria sentido abandonar os coletores e caçar sozinhos. Mesmo ali no campo da estação de Seul, não há pedras de mana, então eles tinham que ganhar dinheiro apenas com cadáveres de monstros. Capitão, chega. Isso não acontece todos os dias de qualquer maneira.
Não podemos mudar nossa programação agora, então vamos entrar como planejado. Sim, chefe. Não temos outra escolha. Na perseguição dos membros, o líder do ataque finalmente soltou o professor assistente Lin. Publicidade. De qualquer forma, apenas tente ficar para trás hoje. Vou apresentar uma queixa formal à associação. Você assumirá a responsabilidade e eu me certificarei de que você não volte nunca mais a coletar. Sim, sim. Nós faremos nosso melhor. Confie em mim. Enquanto os 10 membros dos atacantes se revezavam falando um por um, o professor Lin, que estava no centro, abaixou a cabeça com uma expressão mentalmente esgotada. Como ele havia cometido um pecado, tudo que dissesse seria uma desculpa. Ele também estava infeliz. Eu nem sou o líder dos coletores, então por que estou? Na verdade, o verdadeiro líder dos coletores também foi um dos que desapareceram sem aviso prévio. É por isso que o professor assistente Lin, que era nominalmente o vice-líder da equipe, assumiu a culpa e abaixou a cabeça. Parecia que a raiva do líder do ataque havia diminuído um pouco. TSC. É por isso que eles são caçadores de baixo nível. O líder do ataque se virou. Ergon o quê? Os caçadores olharam em volta chocados com o som da risada maligna que de repente pairou no ar. KRRRK. KRRRK. Monstros negros de repente se levantaram do chão. Os goblins malignos com vapor negro por todo o corpo riram e olharam para eles. Mas seus tamanhos eram muito maiores do que um goblin normal. G-Goblin comandante? Não, o comandante principal. Porque eles estão fora do campo. Os atacantes rapidamente sacaram suas armas. Meu Deus! Eles estão se aproximando lentamente. Não acho que sejam normais. Todos prontos para a batalha. Capitão. Reco. O objetivo do ataque é proteger o curandeiro. Eles rapidamente se mobilizaram para lutar contra os goblins. KRRRK. Lutar. Publicidade. Kereuk. No entanto, os goblins não tinham vontade de lutar. Keruk. O quê? Os goblins negros inclinaram a cabeça, confusos sobre o motivo dos atacantes estarem tão zangados. Quando não avançaram, os atacantes ficaram hesitantes segurando suas armas. O professor Lin limpou a garganta e interveio. Qual é o problema, chefe? Estas são as bestas invocadas sobre as quais falei antes. Foi só então que os atacantes entenderam a situação. Olhando em volta, os coletores estavam parados olhando fixamente para eles, como se isso já tivesse sido discutido. No final, apenas os atacantes ficaram surpresos e fizeram barulho. Isso é sim. Certo. Os números. Isso é muito. 1, 2, 7. Sim. Isso é o dobro dos coletores desaparecidos. KUNHMM. Com as palavras de Lin, os atacantes se sentiram envergonhados e desviaram o olhar. Em resposta à reação deles, o professor assistente Lin levantou secretamente o polegar em direção a Suo. Suo sorriu para ele. Aqueles 7 goblins das sombras foram liberados com antecedência durante a missão diária, então não havia necessidade de pegar os corpos pesados novamente. Certo, então, vamos entrar. Enquanto Suo se movia, os goblins das sombras o seguiam. Suo murmurou enquanto passava pelos atacantes, que ainda estavam hesitantes. Não fique para trás por nada. Foi assim que eles entraram no campo da estação de Seul com urgência. O interior da estação de Seul, que já havia sofrido erosão, estava cheio de escuridão quando a eletricidade foi cortada, e as paredes e o chão estavam cheios de trepadeiras e musgo desconhecidos. Está escorregadio, então prestem atenção onde pisam. O líder do ataque que caminhava à frente comandava seus companheiros. Protejam a linha de visão. Fogo. Bolas de fogo subiram das mãos dos caçadores magos de uma só vez e circularam. Graças a isso, os arredores ficaram mais claros e a névoa azul que cobria levemente o campo foi ligeiramente eliminada. Ao mesmo tempo, as identidades dos monstros escondidos na escuridão foram reveladas. Shaak. Lagartos espinhosos rastejando por todas as paredes e tetos. Todos prontos para a batalha.
Ao comando do líder do ataque, os caçadores saíram correndo e começaram a usar suas habilidades. E como curandeiro, o líder do ataque, que estava protegido por trás, olhou para os coletores. O constrangimento de antes ainda permanecia em seu rosto. Coletores, acompanhem com atenção e comecem a trabalhar. Coletar os cadáveres de lagartos espinhosos rende algum dinheiro. Ele não é o demônio. Su lambeu os lábios, sentindo-se desapontado. Parecia que a caixa aleatória amaldiçoada não tinha outro propósito senão trazer uma espada útil necessária para ter uma espada gêmea. Ainda assim, foi gratificante ir ali com o professor assistente Lin. É a primeira vez que vejo outros caçadores lutarem. Su moveu o cadáver do lagarto para o carrinho e observou a batalha dos atacantes com os olhos. Era definitivamente divertido observar a forma como vários caçadores lutavam, ligando diferentes habilidades. Então, é assim que os ataques são feitos. Para comandar com eficiência os 7 soldados das sombras, era necessário aprender o combate em grupo quando surgisse uma oportunidade como essa. Até agora, ele só havia lançado e usado o mesmo tipo de monstro, mas depois ele queria lutar estrategicamente enquanto empunhava vários monstros ao mesmo tempo. Para isso, era necessário obter vários tipos de cadáveres de monstros com antecedência e armazená-los na masmorra das sombras. Ser um coletor ajudaria. Foi a razão pela qual Su aceitou prontamente a proposta do professor assistente Lin em primeiro lugar. Publicidade. Os coletores eram o trabalho perfeito para pegar os cadáveres dos monstros. Além disso, do ponto de vista de Su, não havia nada de difícil em ser um coletor. Pegue Keruk. Coloque no carrinho Keruk. Os goblins das sombras se moviam em perfeita ordem com as palavras de Su e recolhiam os lagartos mortos. Foi o suficiente para Su caminhar vagarosamente, como se estivesse passeando durante o dia. Enquanto isso, Beru estava esgueirando 1 ou 2 lagartos mortos para a masmorra das sombras. De qualquer forma, havia lagartos demais, então, mesmo que roubasse alguns, não faria diferença. Bem, claro, houve lagartos que desapareceram como lanches do Beru. Então surgiu um problema. Su estava indo bem. A função do coletor era basicamente pegar o cadáver do monstro e colocá-lo no carrinho. Porém, se fosse grande, tinha que ser cortado em pedaços com serra ou faca. Na verdade, era o mais difícil e demorava muito. Nunca era fácil cortar a dura pele e os ossos dos monstros com o poder de um caçador classe E. Isso não era nada para os soldados das sombras, que eram comandantes goblins e comandantes principais. KRRRK. Graças a eles, a velocidade de trabalho dos coletores acabou superando a velocidade de caça dos atacantes. Os coletores eventualmente não tinham nada para fazer, então apenas esperavam e observavam o fim da caça. A visão do professor Lin bocejando por trás fez os rostos dos atacantes ficarem vermelhos. Se não tivessem dito a ele para não ficar para trás no começo, eles não estariam em uma situação tão constrangedora. Foi então. Por um momento. Parem o que estão fazendo. De repente, o líder do ataque parou a caça e caminhou em direção aos coletores como uma expressão determinada. Su ficou exatamente no final. E agora? Que tipo de briga ele vai arrumar de novo? Publicidade. A expressão dos coletores ficou séria com a situação. Tum. O líder do ataque então chegou na frente de Su. Ele olhou atentamente para o rosto de Su e abriu a boca bem fechada. Você tem planos de assinar um contrato com nossa equipe? Ops. Beru assentiu como uma expressão muito orgulhosa por trás. Como esperado, o talento extraordinário do jovem mestre brilha a qualquer hora, em qualquer lugar. Esse cara tem um olho para os grandes. Seja nosso coletor exclusivo. Espere, o quê? Você tem o dom de um coletor natural. Seu salário seria o mais alto da indústria de coletores. O professor assistente Lin mal impediu Beru de dizer que mataria aqueles insetos com um olhar ardente em seus olhos.